A passagem de hoje é Gênesis 42:18. Vamos ler juntos. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então, desceram os 10 irmãos de José, para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: Para que lhe não suceda, porventura, algum desastre. Assim, vieram os filhos de Israel para comprar, entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os. Porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes: Donde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Amém. Na vida, todos temos momentos em que a nossa direção muda. Um momento de grande mudança na vida é chamado de ponto de virada. Esse ponto de virada não é uma simples alteração de percurso, mas uma transformação tão profunda que o que vem depois é completamente diferente do que era antes. Por vezes, enfrentamos esse ponto de virada em meio a uma crise, e nesse momento, experimentamo-lo como o cumprimento da palavra de Deus. O contexto da passagem de hoje é a fome devastadora que se abateu sobre toda aquela região. A família de Jacó, o povo de Deus, encontrava-se numa crise de vida ou morte. Para dizer de forma mais simples, essa fome que assolava o mundo antigo colocou a família de Jacó, chamada para ser o povo de Deus, à beira da morte. No entanto, através dessa fome, Deus estava a guiar a família de Jacó para o Egito, preparando o cenário para a história da redenção que daria origem à nação de Israel. Se olharmos para Êxodo, capítulo 1, vemos que a família de Jacó, composta por 70 pessoas, desce ao Egito e ali se torna uma grande nação. Isso tornou-se o pano de fundo para a libertação conhecida como Êxodo, na qual o povo de Deus experimentou a salvação e firmou a sua identidade como povo de Deus. O ponto de partida desse evento crucial é exatamente o contexto da passagem de hoje. A crise não é uma interrupção ou um fracasso. Quando uma crise chega, muitas pessoas pensam que tudo acabou e desistem, mas na perspectiva de Deus, a crise nunca é o fim. Mesmo que para as pessoas do mundo, a crise pareça ser o fim, quando essa crise está nas mãos de Deus, ela torna-se um novo começo. Um ponto de virada da graça. O pastor alemão Dietrich Bonhoeffer fez esta confissão na prisão. O ponto de virada onde a vontade de Deus é realizada está no momento em que nos ajoelhamos. Sim, é exatamente isso. Quando nós, manchados pelo pecado, nos ajoelhamos diante do Senhor, essa crise é tomada nas mãos de Deus e torna-se o ponto de virada da graça que Ele opera em nosso favor. A passagem de hoje não é, de forma alguma, uma simples história sobre a fome de uma família. A família de Jacó enfrenta a crise da fome, desce ao Egito e reencontra José, a quem julgavam ter perdido para sempre. Isso torna-se um ponto de virada surpreendente, porque José se havia tornado o governador do Egito, a nação mais poderosa da época. E a passagem de hoje mostra os irmãos de José a curvarem-se e a prostrarem-se diante dele. Através da história de José, gostaria que meditássemos hoje sobre a forma como Deus salva o seu povo, a família que ele chamou, transformando a crise num ponto de virada da graça e guiando-nos até que o experimentemos nas nossas vidas. Em meio à fome severa que se abateu sobre toda a terra, Jacó diz aos seus filhos, no versículo 1, Por que estáis olhando uns para os outros? A palavra hebraica para olhar aqui é ra'á, que significa ver. Essa palavra vai além do simples ato de olhar.
ela carrega o significado de olhar sem poder fazer nada. Quando voltamos para casa exaustos, os nossos olhos perdem o foco, não é? Este é o estado que a palavra Ra'á descreve. Diante da realidade da fome, os filhos estavam sentados, paralisados, incapazes de agir. Então, Jacó encara a realidade e toma uma decisão. Ele ordena que os seus filhos vão ao Egito comprar comida. Os irmãos, filhos de Jacó, partem e chegam ao Egito. A passagem diz que José era o governador daquela terra. A palavra governador aqui tem o sentido de um governante com autoridade suprema. José não era mais o irmão mais novo, o escravo de Potifar ou o prisioneiro na cadeia. Ele havia ascendido à posição de governante, responsável pela sobrevivência não apenas do Egito, mas também das nações vizinhas. O que é surpreendente é a cena no versículo 6, onde os irmãos se prostram diante dele. Esta não é uma cena de mero protocolo ou uma simples saudação. Como sabemos pela história de José, o facto de os irmãos se curvarem diante dele é o cumprimento do sonho que Deus lhe dera. O sonho que José teve em Gênesis 37, o dos feixes de trigo e o do sol, da lua e das estrelas se curvando, estava agora a cumprir-se. Santo Agostinho disse certa vez: as promessas de Deus podem ser adiadas, mas nunca anuladas. A história de José mostra-nos exatamente isso. Quando José, na sua juventude, teve aquele sonho e o contou aos seus irmãos, foi odiado, jogado numa cova, vendido como escravo e aprisionado. Ao olharmos para todas essas provações, o sonho de Deus parecia ter sido descartado. No entanto, ao olharmos para a passagem de hoje, percebemos que a promessa de Deus continuava viva. O cumprimento da palavra, o cumprimento da promessa, pode demorar mais do que pensamos, mas o tempo de Deus certamente virá e, nesse momento, ocorrerá o ponto de virada decisivo da vida. O sonho de José realizou-se. Foi assim que Deus o realizou. Portanto, a passagem de hoje representa um ponto de virada da graça na vida de José e no plano redentor de Deus. É um momento surpreendente no qual o povo de Deus é salvo e sobrevive. A passagem também descreve o encontro de José e dos seus irmãos desta forma. No versículo 7, lemos: E José, vendo seus irmãos, reconheceu-os. Porém, eles não o reconheceram. A palavra reconheceu aqui é a mesma usada em Gênesis 37, quando Jacó, pai de José, viu a túnica colorida e rasgada de José e a reconheceu. A mesma palavra que no passado esteve no centro de um engano, quando os irmãos levaram a Jacó a túnica rasgada e ele a reconheceu, acreditando na mentira de que uma fera matara José, é agora usada como uma palavra de restauração, reconciliação e um novo ponto de virada. Isso enfatiza o quão significativo é este momento como um ponto de virada da graça. Outro ponto a ser notado é que os irmãos não reconheceram José de forma alguma, porque eles nunca imaginaram que o irmão vendido como escravo se tornaria o governador do Egito. Em outras palavras, eles não acreditavam que o sonho de José se realizaria, que Deus cumpriria aquele sonho. Os irmãos não reconhecem José. O que esta história significa é que eles estavam num estado de insensibilidade espiritual, sem qualquer percepção do que Deus estava a fazer. Mas e José? Ele reconheceu os seus irmãos. José, que prosperou porque o Senhor estava com ele em todos os momentos, teve o discernimento espiritual para compreender a grandeza daquele ponto de virada. José era quem via a situação com sensibilidade espiritual. Movido pelo Espírito de Deus, ele estava ciente daquele ponto de virada da graça. A Bíblia revela-nos uma razão mais profunda para isto, um pouco mais à frente no texto. Em Gênesis 42, versículo 18, vemos uma cena em que José diz o seguinte aos seus irmãos. Embora não tenha revelado a sua identidade, ele diz: Eu temo a Deus.
José caminhou durante toda a sua vida no temor do Senhor. Como vimos na meditação anterior, José expressa o significado da sua vida e a sua confissão de fé em Deus através dos nomes dos seus 2 filhos. Interpretando os dias passados, difíceis e dolorosos, com um olhar de fé, de graça e de Deus, ele declarou que Deus o fez esquecer de todo o seu sofrimento, chamando o filho de Manassés, e que Deus o fez próspero na terra da sua aflição, chamando o outro de Efraim. Ao nomear os seus 2 filhos, ele confessa o significado da sua vida e da sua fé. Como ele pôde fazer isso? Porque ele era um homem que temia a Deus. Um homem de fé que vivia no temor de Deus, ele fez essa confissão. Portanto, José, que caminhou com tal sensibilidade espiritual, pôde reconhecer que aquele momento era um surpreendente ponto de virada da graça. O ponto de virada na vida não começa com poder ou sabedoria humana, mas somente no temor a Deus. Há um ditado que diz: no momento em que buscamos a Deus, descobrimos que Ele já estava a buscar-nos. No momento em que buscamos a Deus, percebemos que Ele já nos estava a procurar. Viemos para o lugar de oração com muitos problemas. Nós apresentamo-los a Deus. Será que Deus não sabia? Deus sabia de tudo. Ele estava à espera que nos apresentássemos, nos ajoelhássemos e suplicássemos ao Senhor. Não, talvez Deus estivesse a falar o tempo todo. Talvez Deus estivesse a ajudar o tempo todo. Mas se o nosso coração está endurecido e o nosso temor a Deus obscurecido, se não temos uma clara consciência da presença de Deus, não podemos ouvir a sua voz nem perceber que Ele está conosco, assim como os irmãos de José. Amados irmãos, a família de Jacó enfrentou a crise da morte pela fome. Mas essa crise foi um ponto de virada da graça para a vida. No centro deste ponto de virada estava José, um homem que temia a Deus, um homem que prosperou porque Deus estava com ele. Mais importante ainda é o facto de que este José é uma prefiguração de Jesus Cristo, que salva muitas vidas. José foi abandonado e vendido pelos seus irmãos, mas pela providência de Deus, tornou-se o Salvador que livrou muitos povos da fome. Jesus Cristo também veio a esta terra. Foi rejeitado pelos homens, crucificado e morto, mas através da ressurreição, ele tornou-se o verdadeiro Salvador de toda a humanidade. José é uma prefiguração de Jesus Cristo em Gênesis. Os irmãos não sabiam, mas prostraram-se diante de José. O que isso significa é que, embora não saibamos de tudo, quando nos ajoelhamos diante de Jesus, esse momento de crise torna-se um surpreendente ponto de virada da graça nas nossas vidas. Como diz a passagem de Filipenses 2, quando todo joelho se dobrar diante do nome de Jesus, nos céus, na terra e debaixo da terra, toda a criação experimentará a graça redentora, neste que é o supremo ponto de virada. Portanto, o verdadeiro ponto de virada para cada vida nesta terra é o encontro com Jesus Cristo. Quando o encontramos, o nosso pecado transforma-se em arrependimento, o nosso desespero em esperança e a nossa morte em vida. Assim como aconteceu com a família de Jacó. Amados, eu proclamo o Evangelho mais uma vez. A cruz e a ressurreição de Cristo são o maior ponto de virada na história da humanidade. Nele, o nosso passado é transformado em perdão, o nosso presente em graça, e o nosso futuro na esperança da vida eterna. Hoje, olhemos para Jesus Cristo, que nos renova. Que nós, ao experimentarmos este ponto de virada, possamos desfrutar da graça abundante que Deus nos concede. Eu vos abençoo, em nome do Senhor.